Seres vivos da floresta, venham iluminar. Estou aqui, estou cantando, estou aberto para me curar. Estou aqui, estou cantando, estou aberto para me curar. Muito boa noite a todos. Aqui começando essa live que eu queria muito ter feito ontem, mas em função do mestre Abuelito, que não passou bem, a gente teve que remanejar para hoje. E eu fiquei muito contente que a gente pôde fazer isso, porque é um tema que eu sinto que a gente precisa sempre falar um pouquinho, que é o consumo consciente. A gente tantas vezes acha que não tem força, a gente acha que não tem forma de realmente fazer alguma coisa para o mundo mudar, e a gente esquece que a gente tem uma grande força, uma grande potência realmente, que é a forma como a gente despende o quê? O nosso dinheiro. A gente é capaz de fazer empresas prosperarem, a gente é capaz de fechar outras empresas, a gente é capaz de realmente fazer vicejar no mundo o que a gente acredita. Porque a gente tem essa característica no mundo de hoje, que é a moeda de troca. Então, quando a gente fala de consumo consciente, a gente abre num lugar o veganismo, que a gente pode, na verdade, ter 1000 lives para falar a respeito. Mas hoje a gente vai trazer temas como couro, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de tudo isso junto com uma pessoa que sabe muito bem a respeito desse assunto. E eu vou convidá-la aqui e pedir para ela se apresentar. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa consciência que ela traz desse serviço. Só um momentinho para a gente conseguir chegar aqui. A gente está aqui reunido. Só um instantinho que ela já está entrando. Deixa eu me ajeitar aqui. Oi, Paty. Como que você tá, querida? Tudo bem? Tudo bem, e você? Também, muito bem. Muito feliz da gente ter tido a oportunidade de remarcar para hoje e estar aqui reunido para falar desse tema tão bonito e tão importante que você traz no teu dia a dia com o teu próprio negócio, né? Então, só gratidão por você ontem acolher a mudança de planos e hoje estar aqui para que a gente consiga falar a respeito de tudo isso. Ai, obrigada. Gratidão a minha. E assim, eu te falei, né? Toda vez que eu te assisto, eu fico super emocionada, porque são pessoas como você, né? Que estão mudando o mundo e realmente, assim, toca o coração da gente. Ontem eu me dei conta, assim, te mandando mensagem, de quantas gerações será que a gente já passou, né? Da onde a gente veio, que não pôde, não conseguiu, não quis despertar para essa realidade que é tão forte, né? Tão ancestral. Exato, exatamente. Nossa, que Gratidão. bonito. Imagina, eu que agradeço e queria pedir para você se apresentar para esse público que vai te ouvir, enfim, agora e também depois que a live vai ficar gravada. Fala um pouquinho quem você é, para as pessoas outra vez te conhecerem, e daí a gente vai desenvolvendo essa conversa de uma forma muito orgânica e muito na troca e muito na reflexão. Eu sou a fundadora da marca, né, de tênis, a Arcasber. A gente prioriza tudo que é a base de plantas. Então, é um processo, né? Para mim foi um processo muito grande, porque eu já trabalhava com calçados, e aí eu falei, nossa, é o que eu sei fazer, estudei isso, então vou voltar a trabalhar com isso. E assim, eu já tinha amigas veganas, mas assim, falava, que diferente. Interessante. Nossa, que legal que você se preocupa, né? E aí, quando eu comecei a ver que todo o nosso trabalho, seja do vestuário, na moda, de calçados, reflete em tanta poluição e tanta crueldade, Sim. eu comecei a ficar chocada, né? Especialmente depois que eu tinha tido meu filho, eu acho que toda vez que a gente tem um contato profundo, né, com um canal de amor, e eu vejo que, assim, esse seu canal é tremendo, você tem muitos filhos, né? Imagina, querida. É meio que passa por nós incondicional, né? Esse amor de receber e de doar. Então eu comecei a alterar todo o projeto que eu tinha de sapatos, entender que eu não sabia nada, que eu precisava aprender muito.
E comecei a me dedicar e desconsiderar, desconstruir tudo que eu sabia. E comecei a falar, não, peraí, a gente se alimenta do quê? Hoje a nossa alimentação é industrial. E aí eu já tinha algumas alergias e sempre tive, desde criança eu não gostava de comer carne, leite, eu passava mal. E tudo isso me ajudou no processo de perceber, né? E aí o tênis nasceu assim, né? Priorizando tudo que é base de plantas, e infelizmente a indústria ainda tem muitos componentes, né, que poluem, que são a base de petróleo. Então a gente minimiza o máximo possível, prioriza tudo que é base de plantas e de materiais reciclados para cuidar da mãe, né, da nossa mãe terra. Exatamente, exatamente. Que bonito. Eu fico muito contente da gente poder estar aqui em contato e falando a respeito desses temas, porque eles abrem um leque de assuntos. Por exemplo, você começou a falar da crueldade da indústria da moda. Você citou um pouco disso, ou seja, como é cruel, como tem sofrimento. E eu gostaria que a gente ponderasse, e eu vejo importante a gente trazer isso, porque somos duas mulheres falando. Uma crueldade tremenda que a indústria da moda faz é com a mulher. Então, quando a gente fala de consumo consciente, a gente precisa evitar o sofrimento de todos os seres, como, por exemplo, como você comentou, o que acontece com o meio ambiente, com as tintas. Por exemplo, alguém já parou para pensar nisso? Ou seja, para onde vão essas tintas? Você vai lavando, o negócio vai soltando. E aí, óbvio, tem a questão do couro, por exemplo. Por exemplo, porque aqui a gente pode trazer outros itens também. E o couro, ele tem requintes de crueldade. Por exemplo, um couro de boa qualidade, segundo o mercado, é um couro que quando ele é arrancado da vítima, ele ainda está sendo irrigado pelo sangue. Quando esse couro é arrancado em outro processo, ele já não tem o mesmo brilho, ele já não tem a mesma qualidade. Então, olha só quanta coisa que está embutida num assunto que a gente precisa explorar, explorar, explorar. Então, eu só quero registrar, hoje à tarde, a gente esteve na Câmara aqui em Camanducaia, eu fiquei muito emocionada vendo mulheres se posicionando. E eu acredito que quando uma mulher se posiciona, ela se posiciona dentro de um feminino sagrado que vai muito além do tópico. E a gente precisa cuidar desse feminino, porque parte do que aconteceu para a gente chegar até aqui foi que a mulher foi calada. E cada vez que a gente permite que esse feminino aconteça, então esse patriarcado, a gente não quer que o patriarcado termine, ou seja, vai ter que ser matriarcal agora. A gente quer igualdade. A gente quer igualdade para todos os seres. E esse é o contexto da gente viver fora do especismo. Então não é que a gente vai cuidar só do mestre gatinho, a gente vai cuidar também do mestre cachorro, sem dúvida, mas a gente vai cuidar também da mestra vaca, e a gente vai cuidar do meio ambiente, e a gente vai cuidar dos nossos irmãos, e a gente vai cuidar das nossas irmãs também. Ou seja, para que mulheres possam entender que muitas vezes esse ato que tantas sofrem em função de estereótipos que são colocados à base de, inclusive, manifestações computadorizadas para manipular aquilo, não diz respeito a uma perfeição possível. Então, eu quero chamar esse tópico só para a gente realmente ter, são muitos lugares que a gente pode visitar aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da questão do couro. Como que você vê o couro? Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas, por exemplo, a gente fala que a mestra vaca é sagrada na Índia. E a Índia hoje é um dos maiores exportadores de couro que existem no planeta. Então, a gente precisa entender que as coisas mudaram porque a nossa inconsciência tomou conta. Então, a gente fala, não, eu pratico yoga e tá tudo bem, porque lá na Índia eles comem ghee, eles tomam manteiga, eles têm a manteiga, tem o ghee clarificado, enfim, e tá tudo certo, porque lá a mestra vaca é sagrada. Então, a gente precisa atinar, e conversas como essa, com o conteúdo que a Cíntia vai trazer aqui para nós, terminam abrindo a nossa mente para que a gente possa estar o quê? Mais consciente. Não dá mais para andar dormindo, gente, não tem mais condição, ou seja, a gente não tem mais recurso, a gente não tem mais saúde, a gente não tem mais espécie, a gente não tem mais nem um aspecto de dignidade espiritual de falar, não, eu só quero aproveitar um pouco, a gente já aproveitou muito. Então traz um pouco a questão do couro para nós, para a gente entender como que a gente pode tirar o veganismo do prato e expandi-lo. Ou seja, para a gente realmente ter a alimentação à base de plantas, ela pode ser considerada algo voltado para o prato. Agora, a briga é muito maior. Que briga é essa? A briga consciencial. Então, quando a gente fala de cor, a gente precisa entender. E daí a gente vai entrar em outros aspectos de como... mas antes de eu ser vegano, de ser vegetariano, de escutar essa conversa, eu tinha comprado uma bolsa. O que eu faço com a bolsa? O que eu faço com a jaqueta? Então, a gente vai chegar em tudo isso.
Comenta com a gente, por gentileza, o que você viu do couro. É óbvio que quando a gente fala da pele de um outro ser, a gente já imagina que não foi alguma coisa muito bacana. Mas você pode comentar um pouco mais nos teus estudos e na tua andança, o que você viu no processo para que esse couro chegasse a ser um sapato, chegasse a ser um cinto, chegasse a ser, enfim. Outro dia, você tá falando coisas que eu queria tocar em vários assuntos. Você tá falando, e, tipo assim, sabe, na internet a gente vai tocando ali, aqui, ali. Antes de eu entrar no coro, que tem uma coisa muito importante para falar, eu queria te dizer também disso que você falou do sagrado feminino, né? É maluco. Eu nunca tinha escutado falar do sagrado feminino, eu nunca tinha entrado no sagrado feminino. Eu sempre fui feminista, mas eu nunca tinha acessado esse canal até acessar a natureza. Até perceber, por exemplo, a minha marca nasceu da geometria sagrada, e eu não sabia. Então, assim, eu sentia que tudo tinha triângulos. E esses triângulos se encontravam, eu via formas diferentes e a gente ia expandindo. Então, assim, o que eu queria dizer do feminino é que essa indústria que eu tô de calçados é uma indústria extremamente masculina. Eu comecei aqui no Brasil, agora eu tô aqui visitando algumas fábricas. Eu nem tô em casa, eu tô trabalhando. Visitei, trabalhei muito e consegui lançar a marca com as fábricas em Portugal. Que lindo. Mas assim, o feminino lá, se a gente acredita que a gente sofre aqui em qualquer outro lugar, é muito supresso, como se diz? Reprimido. Então, assim, eu vi assim nessa indústria como a mulher realmente não tem abertura. E aí eu fui escolhida como um dos talentos da Vogue Itália. E eles ressaltaram exatamente isso como uma das poucas mulheres na indústria da moda e do calçado, né? Proprietária de uma marca de sneakers. E aí eu falei assim, nossa, como isso pode ser relevante, né? Mas a relevância é porque realmente não tem abertura. Então, assim, queria trazer isso, né, do sagrado feminino. E agora a gente vai para Mestre Vaca, né? Pro couro. Olha, outro dia eu escutei uma coisa muito impactante do couro, que assim, a gente precisa de metais pesados, muita química, mas para tirar o que do couro? Para deixar ele de que forma? Maravilhoso, macio, lindo. Porque a coisa mais difícil que tem para tirar do couro são os pelos. Então não tem nada mais forte do que um fio de cabelo. E aí eu fiquei escutando isso de uma pessoa que eu admiro muito, que é uma pessoa fantástica dentro da indústria, mas assim, que é normal, né? Nesse ambiente, e aí ele falou, olha, você não tem noção quanto de química pesada, quantos processos são importantes para poder deixar um couro maravilhoso. E aí eu fiquei chocada, né? Pensando assim, desde a da crueldade, de como você disse, se o animal tá vivo, como o crocodilo e tantos outros, a pele é melhor, ela é mais macia, ela é de brilho. E o quanto é normal a gente estar em vários lugares, na Europa, no mundo, e todo mundo fala, isso aqui é um couro legítimo, é macio, é maravilhoso. E eu sempre, quando eu vou falar do sapato, eu falo, isso aqui é um couro legítimo. Imagina, uma pele de ser humano aqui ia ser incrível. E todo mundo fica meio assim, né? Eu falo, como? Eu falo, gente, eles são iguais a nós, né? Não tem diferença. Então, só que a gente não percebe isso, porque como você diz, e eu admiro muito o que eu escuto de você, eles nasceram para nos servir, né? Para servir o nosso prato. Então, são conceitos que a gente realmente só consegue, eu acho que, transmutar, aprender, tá aberto, quando a gente está perto deles, né? Quando a gente entende o coração, a linguagem do coração. E aí, para poder, eu entendi que quando eu lancei a marca, era muito difícil falar sobre produtos veganos, sobre saúde, porque as pessoas não querem escutar que eu não sei o
consciente, sabe? E aí eu comecei a falar que o zigue-zague que a gente tem na marca é as batidas do coração. Então, são as marcas do ritmo da nossa energia, da nossa vida. E aí eu fui entrando com os elementos e falando, e aí entrando nos animais, e ficou tudo muito mais suave. Sim, sim. Isso é muito importante. Você coloca como, por exemplo, a gente está muito inconsciente. Eu noto que conversas como essa vão trazendo consciência, porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas já está tão difícil fazer o pouco que eu estou fazendo. E maravilha, ou seja, pode estar difícil, mas o fato de estar difícil não significa que a gente deve desistir. O fato de estar difícil não significa que a gente deve se fechar para a informação. Porque a partir da hora que a gente sabe, então aquela informação em algum lugar pode reverberar em uma compra futura. Porque isso, eu enfatizo, o poder de consumo que cada um tem é capaz de criar um novo mundo, porque nós estamos numa configuração capitalista. Quando a gente entra em contato com essa realidade, e como você também trouxe, ou seja, a gente não está falando só da mestra vaca, a gente pode falar das mestras raposas, a gente pode falar dos mestres crocodilos, como você falou, é muito maior. E tudo que a mãe terra acaba sofrendo por isso, fora, de novo, uma questão absurda do consumo consciente, de quando, por exemplo, a gente olha e as pessoas têm mais sapatos do que dias do ano. Por exemplo. Então, a gente precisa realmente olhar para a gente e entender que qual é a nossa participação nesse mundo. E essa participação, a gente às vezes desenha coisas muito grandes. A gente desenha como uma participação, então, se eu me candidatar à política, então, se a gente estiver unido, se a gente fizer um documentário extravagante que mostre que tudo seja um sucesso mundial. Existe esse lugar grande e existe um lugar que é possível para cada um de nós. Que é agora mesmo, a partir da hora que a gente está aqui e olha em volta na nossa casa e começa a pensar nas tintas que estão nos tecidos. E a gente começa a pensar no material que está sendo usado, para o que quer que seja que esteja na nossa casa, para os testes que foram feitos para que aquilo fosse comercializado. E aí, então, é possível mudar alguma coisa. Agora, enquanto a gente fica num lugar de, nossa, está difícil, não dou mais conta, aí realmente não muda. E a gente precisa entender que não é uma opção mais. Hoje, a gente que está em contato, como eu tenho certeza que você também sentiu, ou seja, como você falou da indústria, de tudo isso, imagina, da química para tirar o pelo, para ficar macio, a gente que está em contato, a gente nota que é urgente. É muito urgente a gente falar de tudo isso, a gente encontrar forças na gente. Porque o sofrimento que esses seres estão passando, e o sofrimento que a nossa própria Mãe Terra está passando, é algo que cedo ou tarde a gente também vai colher. E como que a gente está colhendo isso? Como a própria pandemia. A gente está colhendo isso mesmo com a quantidade de remédio que as pessoas estão tomando para poder viver em sociedade. Então, eu realmente, ou seja, quero trazer, vamos olhar para dentro e sentir isso. E fala para nós o que mais que você viu dentro desse modelo de olhar para a Mãe Natureza, por exemplo. Você comentou de tudo que aconteceu até você lançar a marca. O que você acha que verdadeiramente pode ser, dentro da tua experiência, um caminho novo para a moda? Ou seja, como é que a gente que está querendo se conscientizar, como é que a gente que está ainda assim vivendo, aqui a gente em zona rural, a gente tem alguns privilégios, né? Ou seja, eu não preciso me preocupar nunca com a roupa que eu tô, assim, é uma benção. Não tenho nenhum tipo de... Agora, então, tem pessoas que trabalham, tem pessoas... e elas cumprem. Qual é o futuro que você vê? Como que a gente pode apoiar esse futuro para acontecer? Essa é uma pergunta que realmente traça a minha vida desde que eu comecei esse percurso. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que, como você falou, tudo é difícil. Quando você vai fazer uma coisa bem feita, tudo é difícil. Então, não vai pelo conceito do difícil, mas sim do aprendizado. Então, eu penso que todo dia eu estou aprendendo alguma coisa nova. Eu não sei nada, eu não sei o suficiente. Eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre interessada, pesquisando. E eu nunca começo com uma resposta, eu começo com pergunta. Então, assim, no meu ambiente de trabalho, eu pergunto muito como os 5 elementos, e assim como os 5 sentidos, foram coisas que me despertaram desde que eu era criança. E eu lia muito, eu me interessava muito. Eu nunca tive problema de perguntar e querer aprender. Então, eu acho que nesse momento de sustentabilidade, de mudança de mindset, de olhar
para os animais com compaixão, da mesma compaixão que a gente precisa ter pelo futuro dos nossos filhos. Sim. E amigos e todo mundo. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é o que você falou ontem, que, de novo, né? Você fala, tudo toca. É a gratidão. É o mantra da gratidão. Quando tudo dá errado, eu paro. Eu tenho um caderninho de gratidão. 3 coisas que eu sou gratas, né, por dia. Mas quando dá tudo errado, eu coloco que eu sou grata e eu penso o que essas coisas erradas abriram uma porta para mim, de consciência, de entender algo que eu não entendia. Isso me ajuda a respirar e continuar. Como você disse, né? Esse é o remédio para se manter em sociedade e não um remédio farmacêutico, né? E aí eu acho assim que a coisa mais importante é o ego. Muita gente quer ter respostas para tudo ou quer também saber tudo, né? Assim, do tipo assim, não, mas eu sei isso, eu sei aquilo. A gente está em constante transição. A ciência, ela só é maravilhosa porque ela pesquisa, porque ela não sabe tudo. Ela está no caminho de pesquisa sempre. Quando tem religião, né, que se fecha, ou ciência que se fecha, aqui tem resposta para tudo, já não tem respostas, né? Na verdade, você tem ilusões, você se fecha, tranca dentro de uma caixa. Então, eu acho que a gente tem que abrir essa caixa para a gente poder ampliar o nosso nível de consciência, para a gente poder aprender a amar incondicional como a Terra faz. E uma das coisas que eu pergunto sempre, assim, no meu processo de trabalho, no meu processo de consumo, desde roupa a um carro, né? Eu li aqui alguém que escreveu que é difícil você comprar um carro porque eles não têm outra opção a não ser o banco de couro. Sim. E aí eu tenho uma ótima notícia para dizer que assim, meu marido trabalha com a indústria automobilística e a gente está sabendo que várias montadoras agora já estão com vários produtos diferentes, né? E outras já pararam de produzir com banco de couro. Então, assim, a gente está sim num processo de evolução, vale muito a pena, né, abraçar essa dor. Eu acho que existe só a dor quando a gente acha que a mudança vai acontecer hoje ou amanhã. Quando a gente não está esperando, é só é um trabalho de consciência, né? Sim. Então, assim, sabe, só para completar, não, imagina. Claro. Uma das coisas foi o tecido. Então, por exemplo, todo o tecido que a gente usa, ele que é reciclado, ele já foi reciclado por cor. Então, ele não poluiu, né, para poder tingir. E aí é uma quantidade que eu me sinto feliz de dizer, poxa, para esse tanto, né, de tênis, a gente não usou água, a gente economizou. Trilhar. A economia dos recursos, o reusar, e aí usar outros recursos. Quando não tem jeito, então tá, então vamos usar a base de plantas. Que lindo. Nesse teu comentário a respeito do couro, eu me lembrei também de um argumento que eu escutei uma vez de uma pessoa, porque, de novo, o objetivo aqui é a gente ampliar essa consciência e ficar realmente entendendo o que é o produto. E eu lembro de ter escutado o argumento de uma pessoa dizendo que o couro, no final das contas, ele ia ser abandonado, largado, porque as pessoas já estavam consumindo a carne do mestre animal. Então aquele couro ia chegar de qualquer jeito, já estava jogado, então não tem problema a gente usar o couro. E eu só quero enfatizar aqui que esse argumento não cabe, porque esse couro, como a Cintia estava explicando para nós, ele tem critérios para ser extraído, ele tem critérios para que ele consiga ser usado. E um dos critérios do couro bom, de novo, segundo enfim, quem coloca essas ideias, é justamente que ele não tenha sido arrancado de um mestre animal que está ali jogado. Ou seja, que já foi consumido ossos e carne, nada disso. Então, é uma falácia a gente pensar que o couro não tem violência, porque muitas vezes, para essa indústria, o couro, a pele daquele mestre animal,
está simplesmente levando aquele mestre animal à morte. Não é que ele já tinha morrido para que então, nossa, agora já arrancaram, então não tem problema eu ter o tambor que tem, não tem problema eu ter uma jaqueta de couro, não tem problema eu ter o cinto. Tem sim problema se a gente está pensando em verdadeiramente andar mais alinhado com o nosso coração. Porque aquele mestre animal está sendo arrancado, aquilo está sendo arrancado daquele mestre animal enquanto ele está vivo. Não é uma sobra do sistema. Então não é, por exemplo, a pecuária de leite e de corte, falando principalmente das mestras vacas, ou do próprio crocodilo mestre que a Cintia também trouxe para nós. Não é que eles já estavam, então, nossa, que bárbaro, eles vieram, eles fizeram uma passagem, agora então a gente pode aproveitar, inclusive porque deixou para... Isso não existe. Isso, inclusive, na Índia, é chamado de couro ahimsa. O que é um couro ahimsa? É um mestre animal que faleceu por relação natural, ou seja, envelheceu e desencarnou. E então aquele couro seria um couro ahimsa, porque ele não passou o quê? Por violência. Aquele ser não passou por violência para que outro se beneficiasse. Essa questão ahimsa no couro não existe hoje. Então, se a gente tá com alguma ilusão de que tudo bem, ou seja, eu já parei a carne e o leite, ou eu tô no processo, mas o couro tudo bem, a gente olhar para isso, porque esse couro também, ele está sendo criado enquanto ele é vivo para morrer. Agora imagina, quando a gente entra na adolescência, e daí o pai da gente fala pra gente, a mãe da gente, ou a figura maternal que a gente tem, ou paternal, fala, não, eu acho melhor você fazer tal faculdade. A gente começa a falar, não, não é isso para os privilegiados que chegou nesse ponto. Ou então fala, não, é melhor você trabalhar aqui ou trabalhar acolá. E a gente já fica, não, a vida é minha, eu vou fazer o que eu quiser. Agora vamos então olhar nesse lugar e pensar no mestre animal. O mestre animal, hoje, ele nasce para morrer. Você imagina a gente nascer já com uma vida inteira traçada até o matadouro? Até, ou seja, não é, não, mas eu sou mais introvertido, eu gosto de cantar, eu gosto igual o mestre Siddhartha aqui que gosta de cantar, ou então a outra mestra que gosta de ficar de mais de carinho e a outra mestra que gosta mais de curar a gente com silêncio. Não tem isso. Ou seja, eles nascem com a missão de serem explorados e morrer. E se a gente vai abdicando desse tipo de consciência, no inconsciente a gente provoca um mal. Porque é a inconsciência que leva a gente à maldade. Eu não conheço pessoas más, eu conheço pessoas inconscientes. E o mal que eu pratico também, eu pratico baseado em que? Na minha ignorância, na minha inconsciência. Então, cada vez que a gente vai trazendo esses assuntos e permite que eles entrem realmente na gente, é possível que a gente comece a ver as coisas por outro ângulo. E aí entra nesse lugar que a Cintia trouxe também. A gente questionar, não deixar de questionar, não deixar de questionar. E ser sempre aprendiz, porque está tudo ensinando. Agora, quem quer aprender? Às vezes a gente fala muito sobre a gratidão que a gente tem por um professor. E uma vez eu escutei de um professor a gratidão que o professor tem por quem aprende. Porque geralmente aquele professor está ensinando e não tem ninguém ouvindo. Então a gente fala muito da gratidão pelo professor. E esse professor trouxe para mim a gratidão, ou seja, porque o mérito é de quem aprende. Então vamos de alguma forma fazer por onde a gente tenha o privilégio de agradecer o professor, mas sem abrir esse privilégio que cada um tem de ser, como a Cintia falou, aprendiz. De ser, ou seja, de realmente olhar para o universo e falar o que eu posso aprender com isso? O que eu posso agradecer de algo que deu errado? Ou seja, olhar para trás e falar o que é algo que deu errado? Você depois dessa live olhar que você tem 15 tênis de couro, ou que você tem um que seja, ou que você tem um cinto de couro. E, de novo, aqui a gente está falando em termos privilegiados. E aí abre outro assunto que eu quero também que a gente comente aqui. Para quem já tem, Cíntia, ou seja, qual é a tua ideia a respeito, qual é o teu posicionamento pessoal a respeito de quem já comprou, tá lá no armário, e agora? E agora faz o quê? Agora a gente despertou que o corpo traz tudo isso, e agora faz o quê com aquilo? Como que você resolve isso no teu coração? Eu passei exatamente por isso. E eu acho assim que são processos que você vai passando sempre, porque é consciência, são você, seus amigos, família, todo mundo. E outra coisa, né? Eu acho que com 20 anos a gente quer ter muita coisa. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Com 30 você já quase não tem muito tempo para usar. Com 40 você olha e fala, gente, nada disso me representa. É muito, muito louco, né? Então, uma coisa que eu acho que é maravilhoso que acontece no mundo é essa associação da conscientização de
que a minha energia vital, de vida, está somando e está gerando mais, né? Então, seja minha energia, o meu dinheiro, a minha fala, os meus amigos, a gente está se juntando e está levando o quê? Né? Tá aumentando o que no mundo? E aí eu acho que essa parte da sustentabilidade traz essa consciência. Então, hoje existe uma troca muito grande da indústria, né? Que está crescendo vintage. Então, os mercados de usados, os mercados de trocas. E eu acho assim que, por exemplo, jogar é um problema, porque a gente vai gerar lixo. E se a gente Exato. gerar lixo, a gente vai poluir. Se a gente vai poluir, um dia, como eu expliquei, eu fiz um projeto bem legal numa escola e dos sapatos para explicar esse processo, porque a primeira coisa que você fala é um sapato de origem reciclada ou de plantas, que junta as duas coisas que as pessoas não entendem muito bem o que é. Como assim de plantas, né? Lime, a planta verde. Não sou algodão, né? O algodão que a gente usa é uma planta, a cortiça é a casca de uma árvore. Então, assim, todos os elementos, todos eles precisam de água, de luz, de energia, né? Vital. E aí, o que eu levei para as crianças o reciclado ele não é do lixo. O lixo é um erro de design. Então, a gente desenha e decide tirar alguns recursos da natureza, trabalha com outras indústrias que já fazem isso, evita o lixo e cria produtos novos. Sim. Então, um dos pontos o lixo sai da sua casa, mas ele não desaparece. Ele vai para um lugar. E ele vai ficar num aterro, ele vai ficar em algum lugar e vai gerar mais lixo, vai gerar mais poluição. Então, hoje, o importante é a gente diminuir os lixos que nós geramos desde a nossa casa, então com as nossas roupas, com os sapatos, e dar uma nova vida, dar um novo direcionamento. Sim, sim. Eu conheço pessoas que são muito à vontade em usar depois da transição. Fala, eu uso porque de alguma forma eu comprei e hoje não tem mais valor, mas por causa do lixo. E eu conheço outras pessoas que eu me identifico bastante, porque depois que você entra em contato também com o mestre animal, você fala, eu vou usar a pele de outro ser. É uma coisa mórbida. Depois que realmente você realiza, você fala, nossa, eu tô andando com a pele de alguém no pé, eu tô andando com o... Mesmo a lã também é uma questão, ou seja, tudo isso envolve exploração. Mas quando a gente olha para isso e fala assim, putz, o lixo não pode. Então aí o que acontece? Eu gosto muito da ideia da gente cultivar, ou seja, da gente não gerar o lixo e sempre ajudar. E de repente, se a gente vai ajudar alguém que não está naquela consciência do couro e que precisa daquilo de alguma forma, ou seja, não, a consciência, o mundo que a gente criou, ele ficou muito complexo. Porque outra vez, não é simplesmente a gente pegar uma coisa e falar assim, isso não serve mais e agora eu vou jogar. E eu tenho essa sensação, Cíntia, que você comentou, de tirar a coisa da frente. Às vezes eu noto que é como se a gente fizesse embalar esse lixo, colocasse na porta de casa, e porque ele some, a gente acredita que a gente direcionou. Inclusive quando a gente fala a respeito de reciclado. Porque a gente não sabe exatamente, ou seja, tudo o que está acontecendo. A gente está numa cidade pequena aqui em Tamanducaia e a questão do lixo é deprimente. Mesmo lixo sem ser reciclado. Ou seja, hoje, mais e mais, a gente anda pela cidade e vê lixo jogado para... Eu lembro, há quase 30 anos, há mais de 20 anos, eu estive na Índia pela primeira vez. E uma coisa que me chamou muita atenção era a quantidade de lixo para todo lado. Eu olhava e falava, nossa, o que está acontecendo aqui? Que era algo que dava agonia. E hoje, de novo, ou seja, passando de 20 anos, eu olho o que está acontecendo em cidades pequenas como, de novo, Camanducaia, e o que está acontecendo? Daí, óbvio, a gente pode tratar com o município, a gente pode cobrar os nossos políticos, mas existe um lugar que é o consumo e o que cada um produz. Então, eu coloco essa pergunta aqui, essa reflexão, para que a gente precisa se lapidar. Não tem outra forma e não tem resposta simples, porque a gente ficou muito, muito complexo. Não tem mais a resposta simples da gente falar, bom, então eu quero que todo mundo seja vegano e se não for para todo mundo ser vegano, então eu não vou falar. Hoje a gente está numa situação que se a gente conseguir aliviar o sofrimento de um ser e continuar trabalhando em outras frentes, aquilo já é válido. Se a gente conseguir trabalhar, não, essa pessoa está trabalhando no meio ambiente, mas ela ainda não conseguiu enxergar ainda a pecuária. Maravilha, agora não vamos tirar a pessoa do trabalho que ela está fazendo.
O que a gente precisa realmente é se unir e entender como tudo isso, em algum momento, vai se encontrar a partir da hora que a nossa consciência expandir. E isso que tem sido muito difícil, porque a consciência não se expande, a gente está muito o quê? Apegado. Não, mas eu gosto do meu queijo, eu gosto do couro, eu gosto desse material que daí eu gero lixo, mas eu tiro da frente da minha casa e eu acredito que tá tudo bacana. E não tá, gente. Não tá tudo bacana. Sim, eu tô vendo que tua conexão tá indo e vindo aqui, mas agora parece que você chegou e ficou. Fala uma coisa para mim a respeito do que acontece. Quando você fala de metal pesado, eu não tenho certeza que todo mundo tem noção do que isso representa, por exemplo, para água potável. Quando a gente fala de moda, nem sempre a gente entende que a moda ela está relacionada aos recursos que a gente tem no planeta, diretamente o que a gente preserva e o que a gente termina. A gente acha, bom, que aquilo é biodegradável, por exemplo, que vai acabar, que vai, enfim. E as coisas não são assim. Então, eu queria que você comentasse um pouco do efeito da moda. Eu sei, por exemplo, de rios, o que acontece com rios. E, enfim, não quero me adiantar, mas fala um pouquinho disso, ou seja, da relação da moda com o meio ambiente, de como que isso pode trazer a gente um pouco mais consciente para outra vez como a gente consome e o que a gente consome. De novo, né? Eu acho que a gente tem que se educar cada vez mais, perguntar cada vez mais. E uma das coisas assim que eu quero trabalhar muito para que mude são as escolas. As crianças precisam Sim. entender desde cedo que a química e a física são matérias assim super importantes e sempre presentes na nossa vida. Então, tudo tem causa e efeito colateral. Uhum. Você falou também do queijo, né? Ai, sei lá, eu sou vegetariana porque eu não consigo deixar o queijo, o leite, nananã. Eu tive a sorte de ter alergia, então eram coisas que eu não gostava porque eu percebia que eu passava mal. Sim. Porém, eu percebi que, assim, não é que eu consegui resolver, eu só percebi que desde cedo nós somos muito manipulados por dois sentimentos. Um, o prazer, e o outro, a preguiça. Sim. Então, nossa, isso é muito bom, eu adoro. Ai, não vou deixar de fazer. Sim. Independente dos efeitos colaterais. E o outro, a preguiça. Putz, eu vou ter que mudar de hábito, eu vou ter que fazer uma coisa diferente. Não, não tô afim de mudar. Então, eu acho assim, eu me questiono muito das escolhas que eu faço. O que está ligado ao meu paladar? O que está ligado aos meus olhos, ao que eu vejo e ao que eu quero? Sabe, ao olfato, se eu estou escutando de verdade, se eu não estou. Porque eu acho que isso ajuda a gente no processo de compreensão do que realmente a gente está vivendo. Porque a gente é enganado pelos cinco sentidos. Sim. E a gente gosta de ser enganado, é bom. Então, assim, é voltar para nossa responsabilidade e dizer, ok, qual que é a causa de efeito disso? Tá bom, hoje eu olho a moda e eu fico meio perturbada, porque eu olho plástico, 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 poliéster, poliéster. Então, assim, é tudo de origem do petróleo. E se você parar para pensar, antes de 50 anos atrás, 60 anos, esse lixo não existia. Exato. Isso é novo. Eu vi uma propaganda do lançamento das Tupperwares, né, nos Estados Unidos. Era a pessoa anunciando e dizendo: isso aqui vai durar para sempre. Que medo! E depois entra uma pessoa dos nossos tempos e diz: mas ninguém sabia que para sempre era muito tempo. Exato. Eram 1000 anos. Então, assim, eu comecei a me questionar muito e pensar: quantas gerações que eu conheço da minha família, que eu sei quem era, que eu tenho afeto, que eu tenho contato? Cara, não passa de 3. Mas Sim. quanto efeito eu vou gerar no mundo com as escolhas que eu faço? Para mais de 600 mil anos. A gente vai além disso, né? Sim. Então, assim, essa indústria do petróleo é tão forte que ela está presente em tudo. É, e aí eu me questiono, né? Das pulseiras que a gente usa, a óculos, a sapato, a chinelo, a roupa. Existem hoje alguns tecidos que são feitos de eucalipto, que é, Uhum. né, um toque maravilhoso, tudo. Mas aí, pesquisando, eu descobri que também
é péssimo para o ambiente, porque eles são replantados, né? Mas são cortados, então naquela região não existe a biodiversidade. E além disso, o eucalipto tem uma particularidade também, Cíntia, que, por exemplo, se a gente tem uma área de alagamento, ele tem o potencial de tirar a água do solo. Então, no tempo que a gente está de seca, aqui na região que a gente está passando a pior em 100 anos, aonde tem eucalipto já está mais propenso à seca, ponto. Com a seca em cima, aí acaba tudo. E aí vem justamente isso. Aqui a gente tem muita plantação de espós da celulose, está muito ligado também. E aí tira do chão, coloca de novo, a biodiversidade termina. E aí o que acontece? A gente começa a ter invasão de mestre animal silvestre, porque eles não têm mais o que comer. Porque o mestre tucano, ele não quer amanhecer na minha cozinha. Só que ele não tem mais o que comer. Então ele vem aqui para isso. Então, isso tudo, eu acho tão rico a gente poder falar a respeito disso e realizar como um assunto está ligado no outro. Porque como você disse no tópico da escola, não é uma coisa que vai resolver. Ou seja, a gente precisa de educação e precisa entender que não existe escolha pessoal. Quando a gente fala de causa e efeito, não existe escolha pessoal, porque não tem quem seja impacto zero. Não existe isso. A gente não é mais impacto zero, a gente criou um nível de complexidade, então reduzir em algum momento pode ser uma porta de entrada. Então, se você está ouvindo e falando, nossa, eu não vou conseguir olhar para o meu guarda-roupa, para o meu prato, para a minha geladeira, para o produto de limpeza, eu vou sair dessa live. Não, ou seja, espera, o que você consegue fazer? E aí vai dando um passo por vez, e por vezes, ou seja, você não vai conseguir fazer tudo de uma vez, mas talvez você consiga reduzir. Talvez depois da fala da Cíntia, você comece a ler etiquetas. Talvez você comece a procurar o efeito das tintas no meio ambiente, nos rios. Talvez a gente consiga ligar isso na crise hídrica, porque as nascentes estão secando. Então, faz por onde consegue para a gente ir adiante. Desculpa te interromper. Não, não, por favor. Não, é maravilhoso, é exatamente isso. Isso aconteceu comigo há mais ou menos uns 15 anos atrás. Eu comecei a ver as etiquetas da comida, né, em todos os alimentos. Há uma bolacha deliciosa, não tem nada demais, é só uma bolacha. E aí você vai ler, né? Qual que é o nome desse negócio que eu não consigo falar? É um monte de ingrediente, assim, absurdamente químico, né? Como é que isso pode fazer bem para o nosso corpo, para o nosso sistema, o nosso organismo? E aí eu acabei trazendo isso para os sapatos também e questionei tudo. Como é que a gente pode fazer isso? Tá bom, não tem esse produto? Vamos fazer de frente? Ah, não tem agora? Então eu sei, são os próximos que a gente vai trocar. E trabalhar muito para isso, sabe? Para esse ingrediente que a gente coloca em tudo, para que ele seja bom. E não dá para fazer tudo de uma vez. Como você disse, dentro de casa tem milhares de coisas que todo dia a gente se incomoda, fala, nossa, como eu vou mudar isso? Meu marido está trabalhando faz tempo, acho que uns 2 anos, pesquisando painel solar para a gente poder colocar. Então, assim, um passo de cada vez, o que dá para fazer, mas fazer com consciência, né? E o que não dá tá ali na sua listinha, não para te enlouquecer, mas acho que tem até alguém aqui que perguntou para que tudo isso? Porque a gente se importa com as próximas gerações. Porque eu me importo que o peixe que alguém comia ou que alguém come, não é porque eu não como, eu não ligo que ele está cheio de plástico. Não, a gente liga sim. E vamos mudar tudo, sabe? Uma escova de dente. Dá para mudar tudo de uma vez? Não dá. Dá para ser perfeito dentro de um sistema imperfeito e capitalista selvagem, né? Não dá. Mas não dá, como que eu posso dizer? Tudo de uma vez. Dá sim, mudando o nosso nível de consciência, se autoeducando, aceitando que tudo bem, eu não sei tudo. Tô aprendendo. E esse aprendendo é para sempre, é para Sócrates, é para Platão, para todo mundo, né? Sim, eu vejo que se a gente não estiver conectado nesse lugar, a gente perde a esperança, porque como você falou, é fácil a gente querer a coisa de um dia para o outro quando a gente tem consciência. Mas quando a gente começa a se olhar realmente e ver o ponto que a gente chegou, precisa dessa respiração, precisa desse momento de o que é possível fazer e conseguir sem abrir mão, ou seja, por mais que seja grande a mudança, mas sem abrir mão dela, sem abrir mão do que a gente verdadeiramente acredita. Eu vejo isso importantíssimo. Eu vejo que a gente está desistindo muito fácil, sabe, Cíntia? Eu vejo que as dificuldades estão impondo sobre nós
por aceitação de cada um de nós, a desistência. E nós não estamos em um momento de desistência. Nós não estamos passando por um instante onde a gente tem esse luxo. A gente não pode olhar para o que está acontecendo à nossa volta, com a crise hídrica, por exemplo, que já foi colocado aqui por alguém no comentário, o que está acontecendo com o nosso solo. A gente não pode deixar de pensar nas crianças, a gente não pode deixar de pensar nas outras espécies. A gente não pode olhar para tudo isso e pensar, tá muito difícil, eu não vou, eu não quero, é muito grande, não dá, ninguém mais tem esse luxo. Então eu peço para que realmente cada uma dessas palavras e reflexões, inclusive, gerem estudos. A gente está falando de muitos assuntos aqui de forma superficial e rasa, porque a gente tem 1 hora para fazer essa live, ou seja, a ideia é pincelar e causar reflexões. Mas a partir da hora que alguma coisa penetrar, estuda o metal pesado, trouxeram do desodorante também, existem estudos da relação do alumínio no desodorante com o câncer de mama. Eu, pessoalmente, eu deixei de usar, eu tenho câncer de mama na família inteira, enfim, é muito fácil, ou seja, ter essa questão toda ligada. E tem 20 anos que eu abdiquei disso. Então, são escolhas pessoais que a gente faz visando o quê? Um pouco mais de consciência. E a gente, a partir da hora que a gente faz a escolha, então, de falar, eu não quero mais isso, outras, ou seja, substituições vão acontecer. A gente vai encontrar outros caminhos. Agora, enquanto a gente não toma decisão, então não vai acontecer substituição. Por isso que esse lugar da mudança, de começar dentro de nós, não importa a Arcaber fazer o que ela quiser, a Arcasber fazer o que ela quiser, se a gente não tomar a decisão de consumir consciente. Não importa lançar o melhor queijo vegano que derrete na chapa para quem tem o privilégio de fazer, ou criarem a melhor receita de queijo à base de inhame, que é acessível para todo mundo, se a gente não se predispor a comer, se a gente não se predispor a usar. Então tem um momento que cada um vai ter que decidir consigo próprio qual é a vida que quer viver. E eu sempre tento colocar a reflexão de qual é a vida, além da que eu quero viver, a vida que eu quero lembrar. O que eu quero lembrar no meu leito de morte? O que eu fico praticando a visualização de repente estar andando, olhando para os olhos dos anjos, e se eu vou sentir vergonha, se eu vou abaixar a cabeça e falar, tomara que eles nem me olhem nessa fila. Ou seja, a gente cultivar isso um pouco mais dentro da gente, porque é urgente outra vez. E se a gente não trouxer, a gente talvez não tenha um outro momento para fazer. Precisa acontecer. Sim. Como sempre, eu te escuto, assim, a vontade é de chorar de alegria e ao mesmo tempo de alívio, porque tudo isso que você está falando é uma coisa que eu acredito que todos nós precisamos desenvolver. Nível de consciência. Então, é uma consciência... Até no Arcasber, a gente está fazendo alguns trabalhos com crianças, com livrinhos, e a gente fala muito de consciência cósmica. Porque eu não vivo só na Terra, eu não vivo só no meu país, na minha cidade, né? A gente vive dentro de um sistema solar, no universo, que provavelmente tem multiversos, né? Tem só um. E... cara, eu acho que quando a gente se dá conta da grandeza, da onde a gente está e da pequenez da nossa existência, mas o quanto isso também pode impactar as outras existências ao redor e as próximas gerações, é o que você falou. A gente tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa. E começa na gente, né? Outro dia me falaram, eu falei que eu fazia leite em casa, que eu adoro fazer, né, o leite vegetal, tal. E alguém me falou, mas menos perfeição, né? Dá muito trabalho essa busca de perfeição. Daí eu parei, assim, como se eu tivesse caído, né, de um prédio. Cara, mas você tá falando de perfeição? Perfeição nem existe, porque não é um lugar onde a gente vai chegar, mas é o percurso, né? O que a gente está aprendendo, o que está ganhando com isso, o que a nossa saúde e a saúde de quem está ao redor está sendo afetada. Cara, o nível de consciência é maravilhoso e não tem um lugar para chegar. Vai indo, né? Sim. E eu vejo também, Cíntia, que a gente tem essa educação para sempre pensar só em nós.
A gente tem, como você falou, o que eu estou aprendendo, e sem dúvida nenhuma, a gente está aprendendo, a gente está sendo lapidado no caminho, a gente, através do desagradável que a gente está vendo no mundo, a gente está percebendo também emoções que de outra forma a gente não teria consciência. Então, isso é algo que sempre fala no meu coração, sabe? A gente realmente perceber que não é o outro que está dando raiva na gente, essa raiva estava na gente e o outro mostrou que estava dentro. Então, tudo isso é algo para a gente realmente perceber. É óbvio que a gente está se lapidando. Mas eu deixo aqui também para nós todas essas reflexões para que a gente possa incluir a visão do outro. E o outro é nessa gama de espécies que a gente tem no planeta e além do próprio planeta. Se a gente não pensar na mãe natureza, se a gente não pensar na natureza, se a gente não pensar na terra, no solo, a gente talvez não tenha uma outra chance para fazer muito em breve. É urgente isso. Então, o que eu estou querendo dizer é para a gente cultivar um pouco mais de altruísmo. Altruísmo e empatia. Será que, se eu fosse a Mãe Terra, eu gostaria de receber nos meus rios essas tintas, esse metal pesado? Será que, se eu fosse o mestre animal, eu gostaria de saber, gostaria de viver a escolha que alguém fez para mim? Será que... Então, outra vez, é óbvio que no caminho a gente está sendo olhado e a gente parte desse esse eu sou, esse eu, porque esse observador determina o observado, entendem? E se a gente não conseguir dar o pulo para o observado e ficar simplesmente nesse observador, a gente não vai sair do lugar, porque aí é o egoísmo. A gente precisa transformar esse observado, observador, observando em algo que seja único, em algo que seja um só. Porque aí a empatia é natural. Porque se eu sou o outro e o outro sou eu não preciso ficar elocubrando o que o outro vai sentir. Eu já sei, eu não quero, tá claro para mim. Então, óbvio, ou seja, o que a gente vai aprender? A gente ser sempre aprendiz, como foi colocado aqui, a gente tem o poder de consumo. Tudo isso parte do eu. Agora, qual é a motivação do eu? Isso precisa estar claro. A motivação do eu não pode ser ele próprio. Se a motivação do eu é ele próprio, tá aqui, tá armado tudo que a gente criou. Não. Agora, a partir da hora que a gente se motiva e se incentiva por coisas maiores que a gente, então é capaz da nossa existência ser usada para o benefício de outras. E a gente precisa cultivar essa consciência. A gente precisa cultivar em nós. Não estou falando cultivar no outro, em nós. Porque é tão forte que a gente vai nesse valor de realmente do eu. O que é importante para mim? E maravilha, ou seja, vamos tentar colocar isso de lado um pouco e tentar entender o que é importante para essa mãe terra agora, o que é importante para a natureza agora, o que é importante para o mestre animal, o que é importante para as águas, o que é importante para a gente, na sociedade principalmente urbana, a gente perdeu a ligação com os seres, de falar um termo talvez um pouco mais espiritual ou místico, não sei como isso chega para cada um, mas, por exemplo, quando você chega no nativo, nos povos originários, ou mesmo quando a gente pega os hindus, quando a gente pega, mesmo quando a gente vai estudar os samurais, quando a gente pega, o que acontece? Para eles, todo ser tem vida. Não existe um ser que não tem. Então, na verdade, não existe algo no universo, só existe alguém. Eu escutei uma vez, dentro de um círculo indígena, que era para a gente pisar suave na terra. Assim, e a gente perde tudo isso. E quando a gente vai, o espírito das águas, o espírito do fogo, tem tanta coisa tão linda nisso, só que a gente perde. Então, o exercício que eu estou propondo aqui é que a gente possa olhar para isso que a gente chama de coisa água, coisa terra, coisa fogo, como entidades vivas. E como que a nossa existência está colaborando com essas entidades vivas ou tirando o potencial dessas entidades vivas de prosperarem. Porque quando elas prosperam, como, de novo, a gente volta na conversa anterior, de observado, observando, observador, se torna um, então tudo prospera. Não existe forma de fazer um só prosperar. Esse modelo já se provou, de todas as formas, falível. A forma que a gente tem de encontrar a felicidade, a abundância, de encontrar essa dita perfeição. Qual é a perfeição da intenção, a perfeição do coração? Aqui a gente é temporário. Trazer tudo isso mais e mais para nós. Então, eu gostaria de deixar isso. A gente já está chegando no final da live, eu acabei me prolongando. Desculpa, assim, de eu falar tanto a tua mensagem final. Continua, tá lindo, é verdade. Praticar um pouco mais de empatia e praticar também esse lugar do altruísmo.
E não só com quem a gente acredita que seja alguém, mas a gente também rever os nossos conceitos do que é algo e do que é alguém. Quando a gente está falando da terra, a gente está falando de alguém. Quando a gente está falando da água, a gente está falando de alguém. Quando a gente está falando, por exemplo, na yoga é muito comum, na Índia é muito comum, a gente fazer cânticos para quê? Para Yamuna, que é o quê? É um rio. Então aquele rio Ganga, que é um outro rio, ou seja, mas é uma entidade. É um ser que está ali. Então, praticar simpatia e ver o nosso sistema de crença, porque se o nosso sistema de crença pensa que aquilo que é alguém é uma coisa, a gente não cuida. Agora, se a gente começa a ver como alguém e a gente desenvolve algum tipo de amor por aquele ser, quem ama protege, quem ama cuida. E aí milagres começam a acontecer. E a gente precisa de um milagre nesse momento. Queria pedir para você deixar uma mensagem final para nós e também agradecer pelo que você está revertendo para o santuário, enfim, justamente nesse lugar de altruísmo, de acreditar nessa missão e de muita gratidão de verdade pelo que você tem feito no Arcasber para possibilitar que a gente continue e a gente aqui vibrando para que você também continue assim outra vez, que todos prosperem como um. É isso que você falou, né? É exatamente a minha inspiração. Quando eu tento mudar hábitos ou fazer coisas diferentes, tanto para minha alimentação, para minha família ou para o que eu posso, é pensando no coletivo. É o que a gente pode fazer nesse amor coletivo, porque eu respiro o ar que você respira. Eu preciso da água que você bebe. Eu preciso dos alimentos que a gente come. E se a gente comer alimentos saudáveis, o nosso corpo vai ser mais forte, mais saudável, vai durar mais até depois da morte. Sabe, comendo industrializado, a gente vira pó mais rápido. Em vida e depois, então, desaparece assim super rápido. Então, eu acho que esse amor coletivo, essa consciência, como você disse, né? São seres, são entidades. Quando a gente percebe, a gente sente uma gratidão. Tem uma coisa assim que eu fiz, eu queria até te mostrar, depois eu vou levar aí para você. Dentro do tênis, eu optei, como eu acabei fazendo inicialmente em Portugal, agora a gente está produzindo aqui, eu estou feliz da vida de estar no Brasil, de estar aqui pertinho, né? Eu coloquei dentro do tênis a casca da árvore, né, de cortiça. E exatamente porque, quando você falou de pisar devagarzinho, eu nunca gostei de usar meia, por exemplo. Mas a maior parte dos tênis, sapatos, você não pode usar sem meia. E aí eu fiz esse exatamente para a gente poder usar sem meia. E quando eu comecei, eu descobri que a gente não tem tato no pé. A gente não tem a sensibilidade que a gente tem nas mãos, porque a gente não toca, a gente não sente. A gente não anda descalço. Então, eu fiz exatamente com, né, a casca da árvore para a gente poder andar descalço dentro do sapato e ter o... Como que fala em português o grip? Segurar, né, melhor no chão. Aderência. Nada. Essa aderência que a gente não usa no pé, porque seu pé fica com meia. Ou com chinelo, né? Mas é o chinelo que dá o atrito. E não os seus dedos. Então, eu comecei a sentir, assim, essa presença em tudo que eu estava fazendo. E como você disse, honrar a água, agradecer ao sol, porque se não fosse ele, a gente não teria nada, nenhum tipo de vida, muito menos o algodão que eu escolhi para a gente poder trabalhar. Então, é cada coisa que quando você começa a observar os detalhes, a gente precisa de tudo. E não tem diferença entre o mais rico, o mais pobre, um animal, um inseto. Tem uma pessoa aqui que escreveu uma coisa que aconteceu comigo também. Antes de eu pensar em ser vegana, eu tive um sonho. E nesse sonho tinha um homem, assim, parecendo africano, com umas roupas, um turbante. Ele põe a mão nas minhas costas e dizia: essa dor que você tem aqui nas costas, que eu sempre tive desde adolescente, não é nada mais do que o alinhamento dos 13 chakras. E eu tinha começado a fazer a linha de tênis. E aí eu falei, 13? Eu nunca ouvi falar de 13, eu sempre ouvi falar de 7. E antes de acabar o sonho, né, que eu falo que parecia um filme, ele falou,
eu queria te mostrar uma coisa, mas não sinta medo. E aí ele foi do lado e se transformou em vários animais. E continuava olhando para mim com o mesmo olhar profundo nos meus olhos. E eu sentia que era a mesma pessoa, mas uma girafa, um leão, um gato, um cachorro, uma cobra. E eu nunca tinha pensado em nada de vegano, muito menos para os tênis. Sim. Então, assim, foi um despertar. Eu lembro que no dia seguinte eu acordei e falei, uau, não tem diferença. Nós somos todos iguais. Aquele dia foi um marco muito importante na minha vida, porque, de novo, eu acho que a gente precisa sentir mais com o coração. Depois levar para a mente, depois questionar. Mas primeiro sentir profundamente. E as nossas sociedades, né, no planeta, independente do país, deixou de sentir com o coração. A gente passou a pensar no dinheiro, né? O que que eu preciso, quanto é que eu preciso, que casa que eu vou ter, o carro, o helicóptero, isso e aquilo. E o sentir, né? Quem eu sou? Então a gente abandonou o ser para o ter. E esse ter nunca é suficiente. Sim, sim. E criou também muita diferença, né? Porque quando, de novo, a gente já tocou em alguns temas aqui que são de privilegiados. A gente, com isso tudo que a gente está criando, tem uma camada da sociedade que hoje a gente fala de miséria absoluta no planeta para seres humanos de uma quantidade de bilhões. Então, a gente não pode esquecer que essa ambição toda também está criando uma diferença, está criando camadas sociais onde existem pessoas que estão substituindo o ter, desses exemplos que você deu, por ter almoço, por ter comida, Água. por ter roupa, por tentar. Então, não existe por onde a gente olhar isso e ver isso saudável, mas existe como a gente olhar para tudo isso, olhar para nós, entender a nossa participação, terminar com os privilégios, tentar criar igualdade. E igualdade não é só entre o que é o mestre animal e a gente, mas é também entre essas camadas sociais. A gente precisa diminuir essas distâncias. E a gente não pode deixar que o sonho de uma pessoa seja simplesmente ter o que comer. A gente não pode permitir isso. E a nossa ambição está fazendo isso. Então eu peço para a gente verdadeiramente se olhar. Está sendo muito forte viver nos tempos de hoje. Eu tenho certeza que todo mundo se relaciona com isso. Mas é um grande aprendizado de oportunidade para o serviço. Então, eu gostaria também que a gente, observando tudo isso, a gente perguntasse como eu posso servir. A Cíntia encontrou uma forma. Ela criou uma marca de tênis, ela vende à base de plantas, ela cuida do meio ambiente. Agora, como cada um de nós pode usar desses tempos para encontrar um propósito de serviço? Gratidão. Eu que agradeço, assim. Já quer deixar uma O que mensagem você final? serve assim para o mundo ilumina Perdi. muito todos nós. Eu falei Imagina. assim que o que você serve com o seu nível de consciência, com o seu questionamento, ilumina muito assim todos nós. É muito forte. Você falou da água, né? A ONU prevê que a partir de 2030 vai ter uma diminuição muito grande. Então, hoje a gente fala de comida, daqui a pouco a gente vai falar da falta de água, né? Exato, A exato. gente precisa de vale a pena estar todo mundo junto. E eu acho que assim, a gente está se encontrando, né? Mais e mais pessoas. A gente está acordando. Sim, sim, exatamente, exatamente. Então que a gente continue acordando, que a gente continue provocando nós mesmos para não dormir de novo, porque é como se o alarme tocasse, a gente tem sempre aquela opção de mais 10 minutos. Põe no soneca, não põe no soneca. Continua acordado, não, mas dói ver tudo isso. Dói, mas usa de oportunidade. A gente não pode querer viver igual uma criança que só quer comer a sobremesa. A gente não pode viver igual uma criança que só quer o sábado e domingo. A gente precisa estar feliz todos os dias. A gente precisa usar da nossa existência para que ela seja de benefício para outros seres. E aí entra a parte que o serviço lapida a gente, forja o nosso espírito para a gente ser maior que a gente mesmo. Cíntia, deixa aqui minha gratidão por tudo, absolutamente tudo, pelo que você faz no mundo, pelo que você tem feito, dedicando parte disso aqui para o santuário. Conta com a gente. Eu acredito muito na força do coletivo, então gostaria que você se sentisse acolhida e abraçada, assim como todos que eventualmente escutem essa live, além dos que escutaram agora aqui em tempo real.
Muita gratidão, Paty. Gratidão mesmo. Vocês são maravilhosos. Esse trabalho que vocês fazem é realmente incrível, porque é de acordar, né? É esse alarme que a gente precisa constantemente. A gente não chegou, né? A gente está sempre se trabalhando, aprendendo. Sim, sim. E a prova disso é que a gente está encarnado, né? Se a gente não tivesse encarnado, então tá encarnado, vamos humildezinho que a gente está aqui para aprender. E aí, nesse aprendizado, beneficiar outros. É verdade. E é isso que você falou, né? Acho que a humildade e a empatia, elas precisam estar sempre de mãos dadas para a gente conseguir evoluir, para a gente ter paciência, né, com os haters da vida, com tudo, porque realmente são níveis de consciência, né? Exato, exatamente. Gratidão, muita gratidão. Agradeço a você, agradeço a todos e peço licença para a gente terminar com o mantra. Pode ser? Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que todos os seres sejam felizes e vivam em paz para sempre. Gratidão, querida, gratidão, queridas. Logo estaremos juntos de novo. Obrigada.